É isso aí, pessoal. Bola na Fogueira, episódio 10. Estamos aqui hoje para falar um pouco dos times grandes da capital paulista e com presenças ilustres, Thiago Salazar. Hoje tá legal isso aqui, vai dar? Hoje tá Hoje legal. bacana, Episódio 10, o programa provavelmente vai ser nota 10. E a gente trouxe aqui essa dupla dinâmica, a dupla do show de bola, a dupla da Gazeta Esportiva. De volta com a gente, com muito prazer aqui, que eu apresento Alexandre Silvestre, setorista do Palmeiras de novo pela TV Gazeta. E aí, Silva? Tudo bem, Sala? Um abraço pra você, Vina, Garrafones. Pronto, já começou, né? Você vê que a relação é de longa data, aí fica desgastada, apesar do distanciamento dos últimos 6 meses. Muito feliz em participar aqui com vocês. Bola pra frente aí. E como o Silvestre já disse, do lado dele aqui, mais uma vez, a gente não tem muita opção, a gente recorre a ele. Osmar Garrafa aqui com a gente, um grande prazer, Garrafa. O prazer seria quase completo não fosse o Silvestre aqui, né? Porque eu, atendendo o convite de vocês, aqui estou. Mas vocês me colocam novamente lado a lado com o Alexandre Silvestre, essa bandeira do jornalismo. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro e não só brasileiro. No meio da conversa a gente vai falar de Copa do Brasil, de Libertadores, mas o foco hoje é dos 4 times grandes aí de São Paulo. E nos comentários lá no Bola na Fogueira no YouTube, eu dei uma pesquisada lá, tava olhando, o pessoal tá bravo com a gente porque a gente não fala do Santos. Vocês não falam do Santos. Até o Mussete aqui. Vocês não falam do Santos, não sei o que, não sei o que. Eu falei, calma, eu não falo do Santos. Então vamos começar falando do Santos hoje. Eu esqueci o nome do rapaz que mandou a mensagem, ele cobrou mesmo. Vocês não falam do Santos, é verdade. Eu acho que seremos invadidos por haters por minha causa, porque a última vez que eu falei do Santos, até hoje repercute. No começo do ano eu falei que o Santos ia ser a 5ª força no Campeonato Paulista. Não que o Santos seria a 5ª força a partir de agora como instituição. E os caras estão alucinados me xingando, dizendo que Até hoje eles te xingam? Não, agora que eu voltei pra Gazeta, eles reativaram o ódio. Reativaram o ódio. Se eu soubesse, eu teria resgatado esse trecho do seu no Gazeta Esportiva e teria aqui. colocado. Falei aqui. no Gazeta Esportiva. Falou. Sabe aquela brincadeira que a gente sempre faz no começo do ano? Quem vai ser a 4ª força? Sim. Mas pra provocar o time que fica como 4ª força. E o Santos, no começo do ano, pra mim, não seria a 4ª força, seria a 5ª força, porque o Bragantino, com investimento, eu imaginei que fosse desbancar o Santos. Ali, o começo do ano, o time do Santos enfraquecido, perdeu o Sampaoli, aquela coisa toda. Só que o pessoal levou ao pé da letra, como se o Santos fosse menor que o Bragantino. Eu não sou idiota, gente. Foi só um palpite pontual. Eu tava concordando até essa parte, agora eu já não sei mais. Vamos começar a falar do Santos aqui e já puxando lá do Cuca. É uma discussão até do Garrafa com o Celso no Gazeta Esportiva, que eu acho que com o Flávio também, o Garrafa falou isso aí um outro dia. O Cuca em pouco tempo conseguiu fazer o que os outros técnicos dos outros times grandes não conseguiu, talvez. Até mesmo o Lucha, né, que chegou, o Palmeiras tá engatinhando mesmo aí com 2 vitórias seguidas, agora uma na Libertadores e outra no Brasileiro. Torcedor é aquilo, né? Ganha 2 jogos, já tá tudo certo, tá tudo bom, já conseguiu, né? E o Cuca conseguiu dar uma cara pra esse time. O que vocês acham do trabalho do Cuca aí nesse começo de campeonato? Ele acabou de chegar, não tem nem 10 jogos pelo time e queria que vocês falassem um pouquinho do Cuca e do Santos também, que vocês quiserem falar aí. Começa aí, Salazar, vai. Eu? Não, vamos, quero que o Garrafa, então vai, vamos lá, Garrafa. Vai defender. O Vini já deu um briefing aí do que eu penso, né? Eu tenho muita ideia de que não existe técnico bom estrangeiro e brasileiro é ruim. Eu não acredito nisso, eu acredito que existem bons técnicos e maus técnicos, né? E o Cuca é uma prova disso. O Cuca tem um material muito pequeno nas mãos para montar um time, pegou um time com muitos problemas, um time onde ninguém acreditava, e num curto espaço de tempo, por até conhecer os bastidores da Vila Belmiro, conhecer os bastidores do Santos Futebol Clube, ele está conseguindo fazer um trabalho espetacular. Espetacular. Vai ser campeão? Muito difícil que possa ser, talvez no mata-mata aí numa Copa do Brasil, pode ser que tenha possibilidade. Mas tem uma campanha ótima em termos de Libertadores, tem uma campanha boa, de regular para boa dentro do campeonato, e com todos os problemas dele, para mim, o trabalho dele é quase uma nota 10. Tem problemas? Tem. Mas ele está fazendo esse time, pelo menos, não passar vergonha. E o Santos, do jeito que está administrado, tem tudo para passar vergonha. Técnicos, como você disse, né, Garrafa, estrangeiros ou brasileiros, existem bons e maus, e os bons fazem bons trabalhos e maus trabalhos, e a coisa é cíclica, oscila mesmo, faz parte do processo. Especificamente sobre o Cuca, ele pega um time sem dinheiro, um time sem presidente, um time sem diretor. Que não pode contratar. Fecha o vestiário, simplifica o modo de jogar, pilha os jogadores do jeito do Cuca
E nesse arroz com feijão, com temperinho suave, tá dando certo. Eu acho o seguinte, essa questão do Cuca, acho legal a gente analisar. O Garrafa bate muito nessa questão do resultado, por exemplo. Dane-se, tem que ter o resultado. Aí a gente tem o Celso Cardoso que já fala, não, o resultado é secundário, você tem que jogar bem. Eu acho até que o Cuca traz um debate legal pra gente aqui. Muita gente elogia o Cuca. Vocês dois acabaram de elogiar o Cuca. Você não vê pressão em cima do Cuca. A torcida tá apoiando o Cuca. Se você for olhar friamente para os resultados, ele tá muito bem na Libertadores, uma posição mediana no Campeonato Brasileiro, mas os resultados dele não são expressivos. Quer ver um exemplo? Ele tem conquistado muito poucos pontos dentro da Vila Belmiro. O aproveitamento do Cuca, do Santos com o Cuca na Vila Belmiro, é o pior início de Campeonato Brasileiro do Santos dos últimos 20 anos. Há 20 anos o Santos não ia tão mal dentro da Vila Belmiro como agora. E ninguém reparou nisso. Ninguém percebeu isso. Então, assim, por quê? Por que não percebeu? Porque o time tá jogando bem, não ganhou muitos jogos por um detalhe, aquela coisa do VAR, o ombro... Só tá conseguindo muito ponto fora de casa. E também, tá conseguindo muito Bom, ponto fora então, de casa. Esse é o contraponto. Mas esse é o Não, ponto. o sexto assim, colocado exato. no campeonato, tem então 5 você vitórias, vê, 5 empates, então você 3 vê que derrotas. ele não tem um trabalho assim brilhante. Mas o trabalho é o todo. Você tá fazendo uma análise... Não tô. O que eu tô Você querendo dizer é o tá seguinte. indo buscar o pelo novo. Cadê Não, o pelo? não. O pelo novo é não ganhar em casa. Você Mas tá elogiando ou você tá criticando? Eu não entendi. É isso que eu queria chegar. Se ele Eu acho que essa questão vale Se de não é o parâmetro Vinícius, para os outros. Não vamos começar essa... Eu acho que ela vale de parâmetro Eu só para vou os lhe outros, fazer por um quê? parênteses. Ele não deixa eu fazer um parênteses. Não, deixa eu falar, eu deixei você Não, só falar. um parênteses. Fica quieto no Se assunto. não é o Vinícius lembrar aí que o Santos também tem conquistado fora de casa, a imagem que o senhor começa a vender Não. é de um Santos que nós estamos tudo maluco. Editor? Não, eu ia chegar lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu gosto do trabalho do Cuca, acho o Cuca bom técnico. Decidiu o que você quer, filho. Acho ele bom técnico, só que eu acho que ele traz essa discussão, acho que ele traz a gente para uma discussão de que a gente fica muito no pé do Luxemburgo, porque tem eu não acho que tem bons resultados, mas tem alguns resultados mais ou menos ali, o time não joga nada. O Diniz era aquela coisa ele não traz resultado, o time joga bem, domina, mas não traz resultado. Eu falo assim, o Cuca é um barato, porque o time dele tá jogando bem, e o resultado, ele emenda uma sequência que você fala, agora vai embalar, aí toma um cacete na Vila e você fala... Pô, ele não consegue embalar uma sequência de bons resultados, mas ele faz de fato um bom trabalho. Sim. Eu só discordo do Garrafa e de muita gente que menospreza o elenco do Santos. Ele tá fazendo chover com um copo d'água, ele não sei o quê. Eu não acho mesmo. O elenco do Santos... Não assim, eu tiro o Palmeiras dessa conta, porque o Palmeiras investimento é absurdo. Perdeu nos últimos tempos um dos principais jogadores, se não o principal, que é o Sanches. Mas você olha, o elenco do Santos, do Corinthians, do São Paulo, eu não vejo essa... As pessoas falam de um jeito como se assim, o elenco do Santos fosse horrível, o Cuca faz milagre, o time não cai graças ao Cuca. Eu não acho isso. O Santos tem 2 jogadores que conquistam pontos. Marinho e Soteldo. É aquele cara que, é o cara que resolve. É o cara que, se não fosse ele, o Santos... Você tem time pra ser favorito ao título. Eu não acho que tem favorito ao título, eu não mas falei isso. Mas aí você tá falando de elenco, você tá falando de elenco ou de time? Porque o time do Santos... Elenco. Assim, 22 eu acho que ninguém tem. Você espreme o elenco do Santos... Tirando o Flamengo e Palmeiras. Dá pra ir pro pau a pau com boa parte dos rivais. Pau a pau ou melhor. E você pau não vai... Ou melhor, o elenco, Lucas Veríssimo. O elenco já é mais Lucas Veríssimo Salazar, é um excelente zagueiro. Marinho, Soteldo, Sanches... E tem outros bons jogadores ali medianos, que é o Alisson, que é o Acho que mais importante Pituca. do que isso é o que você falou, cara. Você tá entendendo? Sobre jogadores que decidem jogo. Exato. Você tem 1 ou 2 caras que mete bola pra dentro. Exato. Ou um goleiro que pega tudo, que faz a diferença, aí vai sim, ter cara. Corinthians e Sabe Santos. qual é o problema? Qual é o medo do Santista com o jogador do Corinthians? Espera um pouquinho, querido. Deixa eu O falar. corintiano tá com medo do Marinho, você. entendeu? Salazar, show. Salazar, só vai falar, você vai embora. Você viu que eu não te interrompi, você tá me interrompendo. Porque você é o âncora. Não, na verdade... Você é o âncora, Vini. Não é o Garrafa também. Eu já sei uma forma de deixar o Salazar sem falar. É só ficar falando assim pra ele. Salazar. Aí ele para de falar. Ele quer confusão. Ele É um para- gatilho, Aí ele para de falar. é um gatilho emocional, você estudou em neurociência. Ele estudou, vou te falar hoje Ele que não ele deixa de estudou fazer isso. um contraponto. Garrafa. Ele engata Fala, uma quarta Garrafa. e vai embora. Garrafa. Você tem que definir o que o senhor Garrafa. quer referente. Já defini. Garrafa. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Parou! Adorei, Vini. É isso, Obrigado, é isso, aprendi é isso, mais uma, é isso. irmão. Depois eu te falo quem me ensinou essa daí. Os caras me convidam pra vir aqui. É um negócio assim, você tem que querem definir. confusão. Você tem que decidir que caminho que você quer seguir. Você fala que o Cuca não tem, mas tem, Eu já defini. é bom, não é bom. Você Eu que não não consegui. escutou, então. Quando você fala de um time, que foi o Silvestre, que fez uma intervenção,
foi difícil, mas ele conseguiu fazer uma intervenção no seu raciocínio. Quando ele fala que o Santos pode ter um bom time, pode realmente ter um bom time. Mas hoje, nessa série de competições, você nunca tem esse time à disposição. Tem que abrir o gel, senão não sai, Silvestre. Inclusive, aqui agradecendo de novo o nosso patrocinador, que o Salazar sempre deixa em cima da mesa. É seu, Salazar, isso aí? Álcool gel. Higienizador de mãos, tá? Obrigado, viu, Você pessoal que, da Watch você aí. que É do gosta. estúdio ou é seu particular? Posso Você continuar? trouxe? Se depender dele, ele deixa um armário aqui no meio da mesa. 2 horas, a gente não consegue Vai, concluir o vamos lá. Santos. Ou seja, se você que gosta de números, se você fizer um levantamento, então, do Santos, me pegue quantos jogos o Cuca teve o Santos completo. E aí você vai Mas entender... nenhum, Garrafa, desculpa, nenhum. Então, Nenhum time tem. esse argumento... Nunca. Então, esse argumento que ele tem um bom time... Tem mesmo. Mas o time, você não consegue pôr o time. Então, ele tem um elenco frágil, e com o elenco frágil ele tem tido bons resultados. Mas sabe o que É eu o acho que mesmo problema do Corinthians, é o mesmo problema do São Paulo. Eu não vejo essa coisa do Cuca faz milagre porque o time é horrível. Não é. Não é que faz Não milagre. é. Mas quem Ele falou faz que um o bom Cuca trabalho faz milagre? com um elenco que não é o supra-sumo, mas tem bons jogadores, dá pra fazer o time jogar mas bem. o que não Quem falou pode, que não, o peraí, mas Cuca o que não faz pode, milagre? mas o que não pode negar é que o Santos com o Gesualdo era um, com o Cuca era outro. Exato, em pouco tempo. Em pouco tempo. Exato. Então, é o que a Por isso gente eu falei cobra, que ele talvez. faz um bom trabalho. O Diniz está 1 ano no São Paulo. Ele conseguiu convencer, a gente vai falar do São Não. Paulo, óbvio. Ele conseguiu convencer algum de vocês de que realmente o trabalho tá bom. A mim ele não convenceu. Igual né? o Salazar, que adorava o Thiago Nunes. O Thiago Nunes. Bancou o Thiago Nunes aqui no podcast várias vezes. Falei que era uma Convenceu? aposta. Não convenceu. O Cuca, esse é o parâmetro da discussão. O Cuca, num curto espaço de tempo, com o time, então, vou me render a você, vai, pra você não me encher o saco. Um time relativamente igual aos outros, ele deu um jeitinho na casa. Exato. E isso é mérito do cara, a gente Mas não sabe o pode que eu tirar. acho? Sabe o que Mas eu eu acho tirei, eu injusto? falei que o trabalho dele é bom. Eu só questiono essa coisa que você falou, mas eu não escuto isso só de você, eu escuto de muita gente. Por isso que eu falei, eu acho que vale essa discussão, porque tem muita gente que trata o Santos como, assim, um azarão, tá brincando aqui, tá força, mas assim, a coisa vai brigar pra não Salazar, cair. Pera aí, sabe? parênteses, agora o meu, não fala isso aí. Quinta força, eu falei lá atrás em janeiro, só pro Campeonato Paulista, nada além Tá bom, disso, agora pra tá deixar bom? claro, o Santos é qual força agora no futebol paulista? Sexta força, é o sexto colocado com 20 pontos. Então, mas eu acho, sabe o que eu acho injusto? O Santos briga, na minha opinião, Você sabe o que eu acho por injusto vaga na em relação ao Libertadores. Santos? Eu acho injusto em relação ao Santos é dar o crédito só pro trio do Santos. Sempre o Santos joga bem? Ah, é porque o Marinho, o Soteldo e o Santos jogaram bem. O time do Santos, com o Cuca, obviamente, encaixou um estilo de jogo legal ali, que o Pituca tá jogando bem. O Lucas Veríssimo é um baita zagueiro. Baita zagueiro, Aí pode esse sair goleiro a novo que qualquer o Santos momento. achou na base, o cara é um monstro. Aliás, bom. o Pituca, João pra Paulo. mim, é um dos melhores volantes que tem no futebol regular, brasileiro. Ele joga de cabeça erguida, Então, assim, visão de jogo. é o que eu tô acho falando, um o Santos ótimo tem um bom jogador. time. Então, Time. com todos os problemas Dá lá, pra o brigar. Alisson, cão de guarda, joga bem, é regular. O Pará e o Madison. É o Madison agora. Pará e Madison e o Felipe Jonathan, regulares também. O Santos tá conseguindo muito ponto fora de casa, como a gente disse aqui no começo. Então, assim, eu acho que jogar só nas costas de Marinho, Soteldo e Sanches, eu acho que é meio injusto pro time, assim, porque é uma engrenagem ali que o Cuca conseguiu arrumar, né? E tá dando certo. Tá né? corroborando Mais fora com de tudo casa. que eu falei agora há mais pouco. fora de casa do que. Ele falou uma engrenagem que o Cuca conseguiu Exato, arrumar. mas eu não Coisas sei. que técnicos estão aí há muito tempo e não Exato. deram. Ah, o esse material aí- esse Mas eu humano não melhor. critiquei o Esse Cuca, do você tava Flamengo. como se tivesse criticado o Como é que Cuca. ele Eu falei, chama? ele faz um bom trabalho. Domenech. O Domenech, por exemplo, pegou o trabalho do Jesus, um baita de um time, e ele não consegue dar. Agora deu uma melhoradinha, mas não conseguiu. Ele Melhorou porque aí o auxiliar assumiu. destruiu, entre aspas, destruiu um time que já Entre estava aspas, funcionando. não, ele desmontou tudo, velho. Mudou tudo. Agora é o time montou. dele. É, o time dele. E não fez e o time jogar. na Copa do Brasil, Santos e Ceará, o que vocês acham? Eu acho que dá Santos. Eu acho que o que Santos é- passa. Quem joga primeiro em casa? O Santos e Corinthians definem fora de casa. São Paulo e Palmeiras definem em casa. Eu acho o equilíbrio hoje. No futebol brasileiro, são poucos os jogos que você pode cravar, ou poucas competições que você pode cravar a vantagem de alguém. É um ano atípico com esse negócio de pandemia, né? Jogar fora, qual é a vantagem de jogar fora? Talvez conhecer um pouco o gramado, ser íntimo de referências no estádio só. A grande força de se decidir. Uma coisa é você decidir com o Ceará no Castelão lotado, outra coisa é você jogar com o Ceará lá apenas com o Guardiola no banco. E só pra deixar claro, Guardiola, a gente tá né? gravando esse podcast. Você muretou, é isso? Não, eu não vejo assim grande nem um lado nem o outro. Acho Pra que- mim, eu vou dar um chute, cara. Qualquer resultado eu vou que possa- chutar Santos. Eu falo o Santos porque o Santos tem o Marinho. Então, é aquela história O do Marinho dos dois na resolve frente. jogo. O Marinho resolve jogo. O Marinho resolve jogo. E ele tem até... O Ceará com 5 desfalques aqui do... O contra Ceará o Palmeiras, é um bom ele deu time. uma... Eu não acho deu um que sufoco. o Santos vai atropelar.
Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, o Ceará pode classificar, mas se tiver que apostar, aposto no Santos, porque o Santos tem um jogador que resolve jogo pro Santos. E resolve com frequência, não é de vez em quando. Não, com frequência, ou ele dá o passe pro gol, ou ele faz o gol. Ou ele dá o passe pro gol, ou ele faz o gol. Então, quando eu olho para um duelo desse, como disse o Garrafa, que eu também vejo muito equilíbrio, para mim o Marinho é o ponto de desequilíbrio. Engraçado, por isso, hoje assim, tudo bem que é segunda-feira, assim, mas engraçado, o Salazar, que é um cara sempre de opinião forte, ele chegou aqui arrebentando o Santos, nós vamos sair daqui com o Santos campeão do mundo de novo. Eu não cheguei arrebentando o Santos, em nenhum momento eu critiquei o Santos. Não, porque vocês estão falando do Santos. Santos era Santos. Eu quero lembrar Marinho, que o cara quem começou arrebentando ele com o Santos foi o Garrafa. Eu fiz a defesa de que o time é bom. Ele tá dizendo que o time é ruim. Fiz a defesa que o time não é ruim. É que os números são... é bom. E na Libertadores? Vocês acham que o Santos pode chegar até onde? Aí é muito difícil. Aí é muito difícil, primeiro porque eu acho assim, a gente não Se fosse fácil, ele a gente não tem acompanhado o futebol sul-americano tão de perto. Principalmente porque as equipes argentinas, por exemplo, o River acabou de voltar. Voltou bem. Voltou bem. Mas eu digo assim, fica muito difícil você... contra quem vai jogar, a gente não tem acompanhado, os times estão voltando, você não sabe como vai voltar. O River voltou bem, mas pode ter time que volte e não demore para engrenar. Depende então, muito do sorteio, muito difícil. O legal pro Santista aqui é que, o Santos tá vivendo um pandemônio fora de campo, Sim. né? Fora de campo é uma coisa terrível. E com tudo, a equipe tá bem na Libertadores, vai classificar. E muitas vezes essa dificuldade interna, né, que o clube atravessa, que a instituição atravessa, pode unir. Se o Cuca conseguir, como ele tem conseguido, manter essa unidade ali do vestiário, esqueçam os problemas daqui para fora. A gente é o Isso Santos, é muito do técnico, né? E o Cuca tá mestre em mexer com esse emocional, né? Exato. Apesar de ser muitas vezes um cara também Eles vão concordar comigo com o Vinícius até o final do podcast de hoje. De repente, já estão elogiando essa dificuldade, da dificuldade cria-se a solução, cria-se uma fortaleza ali emocional dos jogadores e a coisa pode avançar. E acrescente a isso o fato do Santos não estar pressionado por tudo que a gente tem dito, concorde ou não, você concorde ou não, Salazar, o que a gente diz do Santos, que o trabalho do Cuca, ele tá tirando leite de pedra, e isso vem da arquibancada. Aí que discordamos. Não, ok, mas presta atenção. Só que isso tá na cabeça do torcedor, porque o torcedor imagina assim, o torcedor sabe os problemas que o Cuca tem. O Cuca, nesse final de semana, pediu reforço e não tem reforço por enquanto. Mas isso aí é comum entre todos os times. É capaz ele perder um zagueiro ainda. Comum não, o Santos não pode contratar. Como comum? O Santos não pode contratar. Porque o comum que eu digo é que os caras querem um ponta pro Corinthians há muito tempo, por exemplo, e não consegue porque não tem dinheiro. Só quero dizer o seguinte, não é um problema particular. Tem uma tranquilidade maior que os outros não têm. O Cuca tem uma tranquilidade em termos de apoio, já que as torcidas não estão indo mais a estádio, apoio em redes sociais, os torcedores do Santos, apoio que o Diniz não tem. Sim, apoio que o Thiago porque o trabalho dele é bom. Ele tem apoio porque é um bom trabalho. Então isso facilita o trabalho dentro de campo. Eu sinceramente achei que na volta do futebol, quando o Santos começou a perder Everson, Eduardo Sacha, eu falei, o Santos vai desmantelar, vai brigar para não cair. Eu também. Entendeu? Eu sou até cobrado lá, o meu barbeiro santista fanático sempre assiste a Gazeta. O Niltinho, eu tinha falado para ele, Niltinho, desse jeito aí, acho que o Santos entra para brigar para não cair, por causa desse cenário. Aos poucos as pessoas... O Santos hoje está brigando era o Gesualdo técnico, com o Palmeiras. Era o Gesualdo técnico, uma debandada, o time jogando daquele jeito, o Gesualdo de técnico, a diretoria com aquele caos, você fala assim... É Niltinho o nome do... Niltinho. Aos poucos, você que acompanha o nosso podcast... vai chegar no mesmo pensamento do Niltinho. Não acredite muito no que o Salazar fala. Muitos equívocos. Só que você vê como o cenário mudou de lá pra cá. A gente tava até conversando. Você vê como o cenário mudou lá pra cá. O Santos mandou o Gesualdo embora. O Santos trouxe o Cuca. Faz um bom trabalho. O Marinho encaixou. O Cuca mudou completamente o jeito do time jogar. Se olha o time jogava e o jeito que tá jogando, mudou completamente. Tá 3 anos lá. E aí tirou o Vanderlei, tirou o Everson... Entra um moleque que ninguém conhece, um moleque que entra pegando pra caramba e tá assim, o cenário hoje é muito diferente do começo do campeonato. Muito diferente. Muito mérito do Cuca, só que eu não acho que ele tira leite de pedra. Mas rapidamente, fazendo um advogado do diabo aqui, a gente grava esse podcast um pouco antes do jogo do Clássico contra o Corinthians, né? Isso. Provavelmente o Santos não tem o Marinho, provavelmente não sabe, e não vai ter o Soteldo por causa da seleção. Então os dois e o Santos foi machucado, é verdade, ligamento. Então, o trio, né, que o Santos tem aí de decisão, de jogo, não tem. Então vamos ver como é que o Cuca vai arrumar esse time aí pra esse clássico. Vamos falar do Palmeiras um pouquinho? Falar aqui um pouquinho do Luxemburgo também. Palmeiras é o 3º colocado, engatou aí, como a gente disse no começo, 2 vitórias, uma na Libertadores, uma goleada, aleluia.
E contra o Ceará agora nesse último final de semana, 2-1 pro Palmeiras. E na Copa do Brasil enfrenta o RB Bragantino, classificado nas oitavas. Você notou a maldade do Vina, né? Aleluia, goleada. Mas não é? Maldade. Qual foi a última goleada do Palmeiras? Fala aí. Não sei qual foi. Mas o Palmeiras tem que ganhar tudo de goleada. Não, é que tá. Esse é que eu vou chegar no ponto. O Palmeiras tá em terceiro, subindo. Dos 4 grandes de São Paulo. Se parar de empatar já tá bom. Dos 4 grandes de São Paulo, o Palmeiras é o time que a gente acha que acredita que tem o melhor elenco. Porra, mas tem elenco bom pra cacete. E tem um elenco bom pra caramba. Tem um elenco bom pra caramba. Então a cobrança é maior, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Por isso que a gente cobra aqui. O torcedor é muito louco, né? Ganhou 2, tá tudo certo. O Luxemburgo é o melhor técnico do mundo. Goleou 7 gols em 2 jogos. Mas empatou 3 tomando gol no final. O Luxemburgo tá desatualizado, não presta. E é verdade. Também tá tem o outro lado, né? É que assim, a análise que a gente faz dele desatualizado, ela te dá muito mais contexto pra falar do que o contrário, né? Então assim, ele já mostrou muito mais que ele tá desatualizado do que não. Por isso a gente fala. O que é estar atualizado e desatualizado? Eu acho assim... Aqui você tá ferrado. Os dois assessores do Luxemburgo. Os caras vão defender no céu, na terra, não adianta. O senhor respeite a minha opinião. O senhor respeite a minha opinião. Divisão que ele é gênio. O Luxemburgo é quase gênio. O senhor... Opa! Já foi. O senhor respeite a minha opinião. Os 2 melhores técnicos que eu vi. Exato, que você viu. Luxemburgo e Tele Santana. Mas isso faz quantos anos? O senhor tentou falar mal do Cuca. Pode não estar na mesma forma que estava antes, mas ele ainda é muito bom. Concordamos. Ele ainda é muito bom. Quem que falou que ele é muito bom? Quem que tá fazendo um grande trabalho? Que time que tá voando no Brasil? Não começa. Não vamos fazer comparação. O Atlético Mineiro de São Paulo, ele tá voando e ele tá fazendo um grande trabalho. Um de quantos vamos falar um? Falei. Ele fez a mesma coisa no Santos. O Jorge Jesus fez a mesma coisa no Flamengo. Você falou um. Beleza, tem um, pessoal. Não, Silva, seguinte, não dá pra comparar Luxemburgo com Domenech, com Coelho, com Diniz, não dá. Claro que não. Vamos comparar o Luxemburgo com ele mesmo. Se você pega o Luxemburgo, os jogadores que ele tem hoje, no Luxemburgo de 15 anos, 20 anos, ele faria o time tava 20 pontos na frente do brasileiro. Deixa ele acabar de falar, Salazar. Depois dele eu vou falar, você não para de falar. Eu acho que o Luxemburgo tem grandes qualidades. Hoje ele tem grandes qualidades. Ele fecha o elenco, ele consegue falar com o jogador, fala a linguagem dos caras. Beleza, isso ninguém vai tirar dele. Só que dentro do campo, eu acho que ele evoluiu. Perfeito. Ele mudou o jeito de jogar, porque agora ele quer resultado. Ele tá querendo resultado, porque é o que todo mundo deseja. Mas tudo bem, Silva, mas ele não está conseguindo o resultado. Como não está conseguindo, Não tá. Ele não tá conseguindo o desempenho que vocês querem. Não, gente, pera um pouquinho. O fato dele não estar perdendo não significa que ele está... Não é isso. Deixa eu fazer uma questão. Seguinte. Futebol brasileiro há um imediatismo, a gente pode concordar ou discordar. Ele existe aí em cima dos treinadores, certo? O treinador precisa dar resultado. Gostem aqueles que amam, que tem que ser espetáculo, também gostam do espetáculo, mas se não possível, conversei com o Rivaldo esses dias aí, matéria pro Mesa Redonda, Rivaldo. E aí, desempenho e resultado. Se puder aliar os dois, ok. Penso assim, se não puder, resultado. Futebol é um jogo, precisa ter resultado. Sim. O Vanderlei, que é um dos caras mais cobrados por tudo que ele já fez, como colocou o Vinícius. Ele colocou o sarrafo lá em cima, ele próprio. Ele que é, se ele vem, mas ele já vem há um tempo sendo muito questionado. Tudo que o Vanderlei faz é uma cobrança exagerada em cima do cara. Se ele vem para tentar pôr ele ganhando, ele com os números que apresenta, único invicto do brasileiro, melhor campanha da Libertadores, já classificado de forma antecipada, campeão paulista em cima do rival. Palmeiras era um baita de um freguês do Corinthians nos últimos jogos. Peraí, eu não discordo disso. Deixa eu só concluir. Palmeiras campeão em cima do Corinthians, ele derrubou o técnico do Corinthians, certo? O Palmeiras dos paulistas é o que tem a melhor campanha. Mesmo assim, ele está sendo questionado. Se ele se arrisca para lhe agradar e ser o Luxemburgo do espetáculo e toma um cacete, toma vários cacetes, já tinha rodado. Ninguém mais do que o Luxemburgo é um cara que tem que dar resultado, e ele sabe disso. Dando resultado, eu tô arriando o cacete nele. Imagina se não desse resultado, só pra jogar bonitinho e agradar o Salazar. Tava ferrado, velho. Ele mudou o modo de jogar mesmo, ele tá um pouquinho mais conservador. Mas tudo bem, eu concordo com a análise de vocês. Eu concordo, eu também sou da opinião que o resultado se sobrepõe até ao bom futebol. O que vale é o placar lá, 1-0, beleza, é isso, entendeu? Ok, concordamos com isso. O fato é que o Luxemburgo, o fato dele não estar perdendo, é o único invicto do brasileiro. Tudo bem, mas ele tem 7 empates.
E os empates que ele teve, você fala, não, mas empatou, mas teve 40 chances de gol, jogou bem pra cacete. Não jogou. Você tem razão. Não Precisa jogou. melhorar. Entendeu? Falta. Ninguém tá falando Entendeu? que o Assim, trabalho está lindo e maravilhoso. O resultado, eu acho assim, se ele tivesse, por exemplo, desses 7 empates que o Palmeiras tem, se tivesse empatado 3, que é a média dos times do Brasileirão, 3 empates, ele teria aqui, nessa conta aí, 8 pontos a mais. Ele seria líder do Brasileiro. Claro que existem problemas dentro do trabalho do Vanderlei, só que toda vez que se discute Palmeiras, se discute o Vanderlei, já vai todo mundo, porque o Palmeiras não tá jogando. Mas é por causa da qualidade do elenco, Garrafa. Mas pega a qualidade do elenco. O que o Lucas Lima provou desde que ele chegou no Palmeiras com qualquer um? Então Nada. o elenco do Palmeiras é ruim agora. Não é ruim, mas esses caras provaram. Ele pôs. Tem 2 jogadores na seleção brasileira. Ele tá rodando todo mundo. O que acontece Os meninos com o elenco do ele Palmeiras pôs que pra alguns ser titular. jogadores de peso. Isso é mérito dele. Isso você tem Jogadores razão. de peso não jogaram o que se esperava desses caras. Dá pra falar de 2 já, para exemplificar. Lucas Lima e o Gustavo Scarpa. O Palmeiras investiu uma bala nesses caras. Eles nunca retribuíram o peso dessas contratações. O que o Luxemburgo fez? Deu um jeito de espremer da base 2 jogadores que jogam pra cacete no meio de campo, que é o Menino e o Patrick. Tudo bem, não são meias, não são substitutos do Lucas Lima. Mas esses caras estão marcando, estão chegando na frente. Ué, é trabalho do técnico. E outra Claro. coisa, Olhar do técnico. e outra coisa, da ele tem posição. coragem e peso e bagagem pra colocar essas malas tudo no banco, esses caras que ganham $500 mil por mês, pra colocar a molecada. Coisa que Thiago Nunes não tem. Coisa que os Domenech Davi, esses caras chegaram agora, não adianta, velho. Quando o Luxemburgo chega e bate na porta do vestiário, se tivesse o Luxemburgo no Corinthians hoje, com o time que tá lá, a coisa podia estar melhor. Bom, Ele tem peso pra isso. pra mim a situação aqui... Tem problemas? Tem problemas. Esse time tem que jogar mais? Tem que ser cobrado? Claro que tem. E o Luxemburgo, vamos fazer aqui também acho minha que, culpa. pelo- Ele as suas é o que já argumentações foi? me levam a Também crer não que é. nós tamo Também não é. Ninguém com consegue Guardiola manter o no mesmo banco do nível Palmeiras. profissional, seja jogador, seja jornalista. Você vai ficar 20, 30 anos lá na crista da onda, puta, voando, não sei o quê. Difícil, cara. O Vanderlei chegou no topo do topo do topo do topo. Seleção, Real agora Madrid, o cara não campeão de presta tudo. mais. O E cara ele é não lixo. vai, talvez, conseguir nunca mais atingir esse Claro. patamar. Por É, vários motivos, eu não Bom, vou ficar vocês estudando já a vida do argumentaram, Luxemburgo. parece que nós temos o Mas ele é Guardiola mu- no banco do mas ele é Palmeiras, muito mas eu bom. acho que tá muito longe disso. A questão pra mim é o seguinte, resultado. Pra A mim, comparação é boa, viu? É. A comparação é boa. Talvez o Luxemburgo até ganhe. do jeito que vocês estão falando, parece que é o Guardiola que tá lá no banco do Palmeiras. O Palmeiras tá Opa, jogando a comparação pra é muito, caramba, só bons a resultados, comparação é muito e o válida. Luxemburgo vai O ser- Guardiola fazendo inventou um o trabalho futebol O maravilhoso. agora. Sampaoli abriu Guardiola 5, inventou- Sampaoli abriu 5 pontos vencendo no Campeonato Brasileiro, já é gênio. Esse cara pegou a seleção da Argentina e ainda não ganhou nada. O currículo do seu Sampaoli é desse Não, tamanho. mas peraí, desse tamanho. o Sampaoli ano passado arrebentou com o Santos no bom sentido, tá bom. botou o Santos lá em Ele cima. arrebentou sim. E tá fazendo Olha o isso quê? com o Atlético Mineiro O agora. Sampaoli, olha o que o Ele é bom pra Olha cacete. ele é bom, ele é Ele é louco. bom pra olha o que ele cacete. deixou. Louco também olha é. o que ele deixou pro Santos. As bombas que ele deixou pro Santos, meu. certo? Ele mandou o Vanderlei embora. Todo técnico entendeu? deixa uma bomba quando sai, meu. Era eu indo acho- perder eu pro acho- River Plate, Aí, ó. classificação dentro do estádio do Pacaembu. Eu acho que assim, ó. o assunto. O senhor tá fugindo da pauta, isso. inclusive. Eu nem falei, nem você acertei sobre o ele Luxemburgo tem essa- ainda. Então, assim, Você Tô tem essa deixando- mania. então. Eu tô deixando os Você caras tem essa falando mania tudo de veneno brincar, da Pauta, bola. que pauta, Eu que acho pauta, que cara. do Sampaoli- A pauta é Santos, Palmeiras, Calma, você tá São voltando Paulo agora. e você- Corinthians. Calma, pô. você tá voltando agora. Isso é uma brincadeira interna. Você não- Depois a gente conta. Depois Tá te bom. conta. Fala, Salazar, fala. Mas não foge da pauta. Não foge da pauta. O Vai. seguinte, cara, pra mim, assim, Fala do Guardiola. eu nem lembro qual foi a pergunta que você fez sobre Eu o não fiz Luxemburgo, pergunta, porque eu os só caras falei. falaram tanto aqui. Pra mim, eu vou voltar nessa questão do Cuca. O Luxemburgo tem Salazar, o Luxemburgo Salazar, tem números melhores. Salazar. Ô, Bela. Funciona, Vini. Funciona muito, cara. Vai, pô. O Garrafa hoje. Não, tá on fire. O Garrafa hoje, só ele fala. Você vai ter que cortar Vai. a parte do Garrafa, vai ter 40 minutos de programa. Vai. Mas pra mim é muito simples. O Luxemburgo tem os números melhores que o do Cuca. Falar Cuca vai receber Certo? faia. O Luxemburgo tem os números melhores que o do Cuca. E você não vê pressão em cima do Cuca. Você não vê ninguém falando do Cuca. Sabe por quê? Porque o Cuca tem um elenco pior que o do Luxemburgo e o time joga melhor que o time do Luxemburgo. Mas não tão... É por isso que Agora, agora Mas a eles, cobrança, agora- a cobrança Não. é exagerada. não é exagerada. Pra mim agora, é então, pra você é exagerada. exagerada, pra mim não é exagerada. exagerada. A questão é a seguinte: o Cuca tem um elenco pior e resultados piores, só que ele tem um futebol melhor.
É por isso que há uma paciência, inclusive, tanto da imprensa quanto da Você não torcida falou que o do elenco do Santos é tão bom quanto os outros? Com o Cuca por causa de... Você não falou? Eu Agora falei, não com a serve exceção mais. do Palmeiras, você que não viu. Ah, com a exceção eu do falei Palmeiras. exceção do Palmeiras. Qual que é o problema do Luxemburgo? O Luxemburgo tem o melhor elenco desses caras todos. Ele tem o melhor elenco desses caras todos. E ele joga um futebol pífio, Bom, ele patético. Foi ele patético. Foi, Os resultados ele foi dele... campeão paulista. Tá, peraí. Ele tem a melhor campanha na Libertadores, tá bom, já falar? tá classificado. Posso falar? Calma, só Não, parênteses. velho, vocês falaram pra caralho, velho. Deixa eu falar agora. Perdeu. Não, deixa eu terminar de falar. Patético. Deixa eu terminar de falar. Ele foi campeão Tá bom, eu paulista sei em que ele cima do foi. Corinthians. Tá bom. Ele tá subindo Já na falou tabela isso. do Campeonato Brasileiro. Tá bom. Ele tá classificado Tá bom. na Libertadores, melhor campanha. Tá. Você quer mais? Agora presta atenção. Pra O bater Luxemburgo... tão Não, velho, forte porque assim. vocês se apegam ao resultado frio pelo resultado frio. O Luxemburgo foi campeão paulista com o Palmeiras, de um campeonato parado pela metade. Mas era o que tinha, De um campeonato Salazar. parado pela Ué, metade. pô. Ele foi campeão paulista sem ganhar nenhum... Ganhou... Só Não você ganhou nenhum. fala, pai, Foi campeão grita paulista sem ganhar nenhum clássico. Você tá Ele numa foi campeão cachoeira, paulista velho. jogando mal, ganhou nos pênaltis contra um time do Corinthians, que é o pior time do Corinthians dos Você últimos anos. comemorou a Ele Copa de teve que- 94? Você era Caraca, vivo já? meu Deus do O Brasil céu. jogou mal Mas e foi campeão, A porra. cobrança... Eu não Conseguiu acho que o Brasil ver o jogou nível. mal. Mas a cobrança em cima do Luxemburgo existe por quê? Concordo com o Vina. Ele evoluiu. O último bom trabalho do Luxemburgo foi em 2004. Você sabe o que evoluiu? O que evoluiu? falar, velho. O que evoluiu? consegue falar? Você tá de celular, 10 minutos. Foi o Eu não futebol termino o brasileiro. raciocínio, O então futebol tá bom, brasileiro fala. evoluiu. Eu termino um raciocínio. Os jogadores de futebol fala. evoluíram. É isso que evoluiu. Calma aí. É para isso aí. que Isso vai, evoluiu. agora deixa eu falar. termino Não, vai, nenhum vai, raciocínio. vai. Agora Não fala, vai. mas vai, tem vai, um não, tempo. vai. Dá um ponto final Vai. nisso aí, velho. Eu Seu não raciocínio- consegui falar. Os seu caras falaram. raciocínio- Vai, fala. A gana Pera aí, do Garrafa, pera, o Silvestre, tesão vai, dos fala. caras pelo Luxemburgo é uma Vai, coisa, vai. velho. E não fala Você tá palavrão. equivocado. E não fala É palavrão, vou ter que isso, cortar vocês o têm uma negócio. gana Mas pelo tem- Você não Luxemburgo. tem autonomia pra Hã? falar dos meus Palavrão, isso? sentimentos, Não, dos meus ele. tesões. Mas tesão é palavrão? Não, ele falou outra coisa. Não fala palavrão, vai, fala. A questão pra mim é muito simples. Sei lá, sabe E é do meu muito tesão, fácil você perceber que a cobrança em cima do Luxemburgo não parte só da imprensa. Muito palmeirense não aguenta mais o Luxemburgo. Muito palmeirense cobra o Luxemburgo. Palmeirense Tem cobra muito até a mãe, torcedor cara. que Deixa o cara cobra. falar. Que Palmeirense cobra. cobra Por até a quê? mãe. Porque o Palmeiras tem 130 milhões no banco de reserva. O Palmeiras investiu uma grana. O Palmeiras pega o elenco do Palmeiras, compara com o Corinthians, São Paulo e Santos. Você fala, caraca, é o melhor elenco. Você E vai aí concluir? você vê o time jogando. Concluindo, por favor. Você vê o time jogando. Salazar. Você vê o time jogando e o time não joga bem. Nós estamos indo pro final do ano, faltam 3 meses para acabar o ano e o time não joga bem. Resultados, pra mim, ele não tem bons resultados. O Luxemburgo tem mais empates do que vitória no ano, no Brasileiro e dentro do Allianz Parque. Isso é um raciocínio, é um livro. E ele tá falando, e a gente tá falando de empates, por exemplo, com Goiás, que teve mais de uma dezena de jogadores com Covid. Por exemplo, qual foi o último que agora também... O Flamengo, que veio aqui com os moleques do Sub-15 jogar, não ganhou do Flamengo. Tudo isso é pra E detonar pior, o time. não Deixa- ganhou Flamengo tomou jogando de 4 mal. lá, depois deu Ele de não 5. jogou, ele não ganhou jogando mal. Esses times vêm enfrentar o Palmeiras com um elenco muito inferiores, sem 10, 12 desfalques, e conseguem ser superiores ao Palmeiras. Porque- E vocês lembram do Luxemburgo? E vocês lembram do Luxemburgo dos anos 90, do início dos anos Não, eu tô- 2000, não, eu tô que aí falando- eu concordo eu tô falando plenamente. do Luxemburgo que aí- de 2020, tá? Que aí eu Campeão concordo paulista, plenamente. campeão Quando você paulista, fala classificado na Tá, Libertadores. Salazar, quando Tô você falando do fala dos Luxemburgo últimos 2020. 10 anos, quando você Vini, fala dos últimos na boa, o Salazar 10, não deixa ninguém 15 falar. anos, Não. o trabalho Ah, dele é virou- muito ruim virou uma em todos os tribuna, lugares. virou uma tribuna do Salazar agora, velho. Velho, eu vou terminar o raciocínio. Que é um gente. raciocínio, isso é um livro, Salazar. Ó a cornetinha. Tá fraca essa cornetinha, filho. Isso é... Então é assim, vocês se baseiam pelo trabalho do Luxemburgo lá de trás. O Luxemburgo Pô, de respeita a 2005, opinião das pessoas, o Salazar. Luxemburgo de 2005 pra cá, ele não tem Vai nenhum começar de grande novo, trabalho. de novo. Nenhum grande trabalho. E o trabalho dele no Palmeiras não é bom. Não é bom mais uma vez. O time tem elenco e é pífio dentro de campo e mais empata do que Tá ganha. bom, chega, Ó, acabou. Fala mais um pouquinho. Bom, Isso é um raciocínio? Falou. Isso é um raciocínio Porra, quando velho, você. você É só falou. você não me Falou interromper. você falou 4 Quando você minutos. tava falando, eu não abri minha boca. Se Vamos você lá. parar de falar, eu falo mais Só que eu rápido falo aqui. 30 Então tá. segundos. Ô, quer falar, Silva? Pelo amor de Deus. não, eu quero escutar só. Tá bom. Vai, Salazar Então assim é a um gente fone. encerra o podcast de hoje. Vamos lá. Quer ninguém falar mais do Luxemburgo? Ninguém Tá falar mais bom, do Palmeiras? Não, tá bom? Para os caras tá bom. Tá jogando muito Palmeiras. Ótimos Vai resultados. começar de novo. Futebol velho. brilhante. Nossa, é uma É obsessão. o Luxemburgo dos Vamos lá. anos 90 esse.
Você pode concluir É isso só agora, uma coincidência que ele ficou esses anos todos aí sem ser técnico de quase ninguém queria ele, subiu do Você que mercado. está nos acompanhando, Só coincidência. concorda ou Ai, discorda? ai. É só Salazar? coincidência. Vamos lá, que a gente tem Mas que falar ele foi mais, bom até mais de 2 2004. times Ele não ainda. para! Tem que falar mais 2 times Faz ainda. 3, Vai. 4 anos Mas ele que foi campeão quando cai paulista. técnico do meu time, faz Ele 3 foi ou campeão 4 ou paulista, 5 no- anos. dos pênaltis. Aliás, faz mais do que isso. Ridículo. Que cai técnico no São Paulo a rodo. E eu, como torcedor do São Paulo, sempre falei pros meus amigos e tal. Puta, o Luxemburgo podia vir pro São Paulo finalmente. Sorte do São Sempre Paulo que ele quis, não foi. Sempre quis. Mas tudo bem. Mas isso não quer dizer que ele é, É o bom. Luxemburgo de Eu tô com a opinião de 2020. que ele evoluiu. Falando do São Paulo, o Silvestre já deu gancho pra gente aí, vamos falar um pouquinho do São Paulo. 7º colocado no Brasileirão, todo mundo respira um pouco agora. São Paulo, bom. Orante, pega uma água lá. Até o... Atrapalha. Ele não respeita o atrapalha o âncora, andamento do não programa. respeita os atrapalha convidados. tudo, é. Esse cara é um pouco. Fala o tempo a minha inteiro na vez cabeça, dos outros a minha e agora cabeça tá aqui, a minha reclamando. cabeça tá ouvindo vocês, eu fico pensando já nos cortes que eu tenho que fazer. A hora que eu começo a falar do São Paulo, Você o cara tá me errado. corta, o cara me corta, Mas eu já você, tenho que... comentário o tempo você inteiro. edita, não vai tudo assim? Não, vai. Você vai dar Não, uma mas ele editada? edita Vai. por bloco. Inclusive o que você tá falando agora vai também. Ah, tá É por bom, isso que é por importante favor. você deixar eu falar. Tem que deixar a coisa ser espontânea, né? Não conserta a gente não, cara. Vai. Ok, vamos falar de São Paulo. São Paulo, 7º colocado no Brasileirão, 22 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Na Copa do Brasil pega o Fortaleza do Rogério Ceni, para a alegria do Silvestre. E na fase de grupos acabou de ser eliminado pelo River Plate. Bom, não tem como a gente falar do São Paulo e não falar do Diniz. Acho que as duas coisas estão muito juntas uma da outra. Silvestre, vou começar com você, já que você é torcedor. Já que você é torcedor, você acha que deu pro Diniz ou ele ainda pode acrescentar alguma coisa no São Paulo? Eu acho que dá pra continuar, só que ele tem que mudar a obsessão dele, cara. Qual obsessão? A obsessão dessa saidinha combinada de futsal que eu nunca vi na minha vida. Mas esse é o problema do São Paulo? Esse? Não, pra mim é um... Se é isso, acabou o problema. Não, posso? Agora É, posso? Pode? Vai ficar- Você gosta? Você não gosta que faça isso? Ah, você quer fazer isso só pra me confundir e me atrapalhar, é isso? Você não gosta? Ó, o que acontece é que o São Paulo virou um time Eu obsessivo quero por dos essa outros. jogada, né? Então virou um tique nervoso do São Paulo. O São Paulo toca a bola no meio de campo, abriu na ponta, chegou a marcação, a bola tem que voltar, passar pelo goleiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou a favor do toque de bola, sair jogando legal, mas o futebol vai além disso. Você pode muito bem dar uma bola esticada, fazer uma jogada individual. Eu acho que os jogadores estão robotizados sobremaneira e perde a espontaneidade do jogo. O Diniz, ele precisa dar uma desencanada, né? E abrir um pouco a cabeça dele. Ele que é psicólogo, e para mim ele tá bitolado numa ideia de jogo. E o técnico que tem uma ideia de jogo e força essa ideia de jogo em qualquer elenco, para mim tá errado. O técnico tem que se adaptar ao material humano que ele tem, a não ser que ele seja o técnico de uma seleção brasileira. Aí beleza, ele vai convocar os caras que ele precisa para montar o esquema dele. Tem uma pergunta pra você que foi um São Paulino que falou pra mim. Você como São Paulino assumido, você vai torcer pro São Paulo ou pro Fortaleza? Eu vou torcer pro São Paulo, lógico. Que você eu tá escutei maluco? muito São Paulino falando que vai torcer Não. por causa do Rogério Ceni. Não tenho. Mas é pra derrubar o Diniz, né? Tá com Eu raiva vou- do Diniz do Leco e falou, vou torcer pro Rogério Ceni. Não. Chega a esse ponto, Silvestre? Não. Eu torço pro meu time, cara. Não tem essa. Vai, Garrafa, Agora, e o aí? Rogério Ceni, cedo ou tarde, vai ser técnico do São Paulo. Acho que vai Só o ser Leco cedo. sair. Acho que vai ser Só o cedo, Leco inclusive. E aí, Garrafa? Eu não Diniz? tenho mais nenhuma convicção de que o trabalho do Diniz possa dar frutos dentro do São Paulo. O Diniz pode vir se tornar um grande técnico, vai saber o que acontece no mundo, vai treinar na Espanha, vai ser campeão, vai superar o Guardiola com a ideia dele. E essa ideia do Guardiola, né, daquele Barcelona, tá fazendo muito mal ao futebol brasileiro. Todo mundo entendeu, é um futebol de moda, que se você não jogar assim, você é ultrapassado como o Luxemburgo. Né? Se você não pegar a bola, tocar dentro da área, o outro cara tocar na área e sair jogando, você é ultrapassado, desatualizado. E aí, não dá pra fazer um bife à milanesa, à parmejana, se você só tiver ovos na geladeira. Entendeu? Então, gente, o que o Barcelona fez é muito legal, mas é o timaço que tinha o Barcelona. A gente não, temos que copiar hoje o Barcelona. Tem que copiar. E isso não é um erro só do Diniz. Isso é um erro de muitos treinadores. Seu Thiago Nunes, com futebol rock and roll. São tudo técnico de uma única proposta de jogo. Quando o seu Thiago Nunes chegou no Corinthians, o Ralf não se encaixa no meu sistema de jogo. Como? Que sistema? Você tem que ter vários. Técnico de um esquema só? Você quer jogar com uma proposta ofensiva? Sim, mas em determinado momento de uma partida ou até do campeonato, você precisa ter alguém para você ter suporte de marcação. O Ralf poderia ser esse jogador. Né? O que ele fez? Ele não conseguiu jogar nem ofensivamente, nem defensivamente, mandou o Ralf embora, ali ele já começou a se lambuzar. Por quê? Falta a experiência que o Luxemburgo, que eu não tenho tesão por ninguém, tal, de Luxemburgo. Não parece. Se eu deixar eu falar, eu vou falar. Não parece. Agora eu vou falar.
É assim, certo? ué, é assim quando eu tô falando. Não, não é assim, eu tô É quieto. assim, Aí, é assim quando eu tô falando. Deixa ué. o cara falar agora. Vai. entendeu? Então, é o que eu falo. O Luxemburgo, se tivesse ido na esteira, na cópia desses caras, ele já não estaria mais técnico do Palmeiras, por quê? O senhor defende a queda dele, todo mundo pede a Não saída defendi dele. a queda, eu falei que não tinha que ter contratado. Ah, Agora então, não tem mas- jeito, agora deixa. Mas eu não contrataria. Então, o Diniz, pra não... A gente não... E ele não tem ovos, só pra ficar O- claro. o- O Luxemburgo não tem só Sim. ovos na geladeira. eu, como disse a respeito do Luxemburgo, acho que o elenco do Palmeiras realmente pode jogar mais. Esse time pode jogar mais. Claro que pode jogar mais. Claro que pode jogar mais. No o Palmeiras tem Mas vários os ovos, só que resultados- muitos desses ovos apodreceram. Ah, Eu tá não- bom. Mas não para não perder. Tá bom. Só para não perder. Aí Então, o problema são os aí jogadores. ele teve que buscar novos deixa ovos. o Garrafa Vocês não falar o almoçam junto negócio vocês dois e aí. discutem o Palmeiras no almoço. Vamos falar, estamos falando de São Paulo. Tá bom. Então, não vejo mais nenhuma convicção. O São Paulo está refém de uma eleição que está se aproximando, porque o Leco demite o técnico do São Paulo, chama-se Rogério Ceni. O próximo técnico do São Paulo será Rogério E Ceni, o diretor de futebol, Certo. Muricy Ramalho. tá? Tem É isso aí informação ou é opinião? É opinião com um toque de informação. Praticamente certo que o Casares ganhando, vem Muricy também. Ramalho Até pra porque o ser Casares diretor de disse aqui, futebol, o Casares e o- disse aqui, né? Sim. No É Rogério e Muricy E o mesmo. Rogério Entendeu? Então, Ceni o será Rogério, convidado. olha o problema que tem o São Paulo pela frente. Olha o castigo que o Leco tem pela frente. Ele vai pro mata-mata com o Rogério Ceni do outro lado, né? Que é o futuro técnico do São Paulo. Então, demitir o Diniz agora, que você vai pôr, quem vai aceitar? Quem é o louco de aceitar a vaga do Diniz sabendo que o Rogério Ceni é o próximo técnico do próximo presidente? A primeira medida, ou do Casares ou do Natel, será põe a faixa e apresenta o Rogério Ceni. Isso vai acontecer. Então, o São Paulo está numa sinuca de bico e eu, particularmente, entendo que por isso, e até pelo Daniel Alves... Se for o Natel, eu não tenho tanta certeza. hein? pelo Daniel Alves ser o presidente do São Paulo hoje, não acontece nada no São Paulo. Mas só pra fazendo um negócio aqui que eu lembrei, Rogério Ceni assumindo o time, vamos dizer, em janeiro, certo? Daniel Alves vai continuar no São Paulo. A tendência é que ele continue. Tenho minhas dúvidas. Eu A também tendência- tenho minhas não, vamos dúvidas. supor então que ele continue Tem no São contrato, Paulo. tem contrato. Continue no São Paulo. Rogério Ceni vai manter ele no meio ou vai botar ele na lateral? Então, esse ponto, na hora que eu ia falar do Fernando Diniz, e eu já falei isso aqui, falei no Gazeta Esportiva, divergi do Celso sobre isso, concordo com o Silvestre. Pra mim, o problema do Fernando Diniz ele tem uma ideia de jogo e ele vai com ela abraçado. Aí o Celso, não, mas ele é mérito dele uma não abrir filosofia. mão. Por exemplo, o Thiago Nunes abriu mão e acabou que nem Você defendeu, tem que nem ter atacou jogo bem, de como o Garrafa bem cintura, tem que disse. ter flexibilidade, Agora, meu. essa é a minha ideia. Pra mim, ele tem que se adaptar ao elenco. Não adianta ele chegar no time da fake news óbvio. aqui da Gazeta. Não, no meu falar, time não, querido. Aqui não, não. eu quero jogar assim. Não, os caras não vão saber Cuidado fazer pra falar isso. do campeão, Você não tem mexe que com o meu saber. time não, porque aqui tem com técnico esse elenco comando. aqui eu não vou conseguir. Segura aí. Pô, então assim, se o Ronaldão, lembra do Ronaldão? Como é que chama? Fala assim, Ronaldão, você vai ter que sair aqui, ó, pegando a bola de dentro da pequena área, o Ronaldão ia virar e falar assim, pô, meu amigo, eu sou bom de outro jeito. É isso aí. Então assim, pra Claro. mim falta isso pro Fernando Diniz, assim. Como é que de chama entender aquele o elenco ditado dele. do monstro que matou o criador? Não tem um... Ah, Não sei. Silvestre, Depois não você lembra, sei, você me O Diniz, ele interrompe virou... até pra o falar o que ele Diniz- não não, lembra. não, Vamos não. pesquisar Depois eu aqui não consigo falar. no Eu não consigo terminar, poesias.com.br, velho. a gente vê pra você a aqui o criatura que- sonetos.com.br, a gente criatura que entra aqui devorou depois e o vê. criador, aquela coisa, né? É. O Diniz virou refém. Virou, da ideia da dele. própria ideia de Ele jogo. tem uma ideia, virou refém E dela, virou esse é o problema. E isso virou um tique nervoso no São Paulo. O São Paulo tem um tique nervoso, Tá, cara. mas aí tem outra ponta. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu vejo tenho essa crítica ao Fernando Diniz, eu acho que é uma crítica desproporcional. O problema do São Paulo, na minha opinião, o Fernando Diniz faz parte desse problema e ele contribui para esse problema. No pra esse Palmeiras problema. é o Luxemburgo. Por no causa São Paulo- muito dessa questão dele ser refém do sistema dele. Mas eu vejo ali uma questão de outras situações, por exemplo, o Daniel Alves manda, o Daniel Alves chegar e falar, vou jogar no meio porque eu quero jogar no meio, porque quando eu jogo no meio o time joga melhor. Ontem eu tava vendo, ele vinha buscar a bola quase nos zagueiros. O que aquele cara faz? Ele distribui, ele recebe, Ele toca joga pro lado, pelada. vem, recebe. Fala assim, ele vira um jogador comum. Ele tá joga na região pelada. do campo, que ele vira um jogador comum. Falta ali Que alguém é o que ele chegar... justificava até. Não quero ser lateral, porque como lateral eu vou ser só o lateral. Eu quero Nem- jogar no meio pra ser um jogador Nem possa que fazer você diferença. fizesse o esquema Não adianta igual o nada ir buscar a Barcelona bola lá fez. atrás. Igual o Barcelona fez, que ele não jogava de lateral. Ele era uma espécie de ala ponta. direita. Ele ficava do lado direito, recompunha aí. na marcação, mas ele aparecia muito na linha de fundo. Ali eu acredito que ele poderia render muito mais pro São Paulo. Agora, ele tá numa marra de decidir onde jogo. E os caras aceitaram. Ele escolheu o técnico e ele escolheu onde vai jogar. Então, por isso que eu falo assim, não é só o Fernando Diniz. Aí, pra mim, tem muito do Raí, que é a história, quem sabe,
que o Wagner Mancini saiu de lá por causa disso. Mas o senhor não Porque viu tinha um da nossa combinado boca, lá, mas o tinha um Salazar combinado vem- lá você e o tem Daniel Alves razão. não, mas já O fecharam problema com o vem Fernando Diniz. da cúpula. Exato. É de cima pra baixo Exato. há anos, É cara. por isso que eu tô Tudo falando, o sem problema no comando. Diniz, a crítica em cima do Diniz, pra mim, é desproporcional. Ele merece essas críticas, eu concordo com muitas delas. Mas eu acho que é uma crítica focada. Mas Parece não, que se tirar o Fernando Diniz vai resolver. O senhor, E o eu senhor eu não tá- culpo o senhor muito não os... tá- Não, todo mundo sabe da Não administração consigo do falar, Leco. não consigo Consegue. falar. Você falou, concluiu. Não O seu consigo raciocínio... falar. Peraí, você concluiu um raciocínio. Que tá todo mundo focado no Diniz. Agora eu vou falar, velho. Você concluiu o seu raciocínio? Não concluí. Vou Então concluir. vai, Então vai, mais 20 um segundos minuto. pra concluir. O problema, Vai. Mudei pra de mim, ideia. maior, Edita. 20 segundos, vai. maior pra mim do que o problema do Diniz são os jogadores do São Paulo. A execução. Eu cansei de cobrir jogo do São Paulo, de chegar lá e ver o São Paulo massacrar. E aí, não é a questão da posse de bola, porque eu também tô nem aí pra isso. Fica à vontade. É a questão do time ter 20, 25 finalizações no jogo e o outro time ter 5. E dessas 20 finalizações, 3 cara a Por cara. isso que eu falo que e o o São problema Paulo não é não o ganha o técnico, jogo. não E é o aí, técnico, os o cara- problema é o jogador. O Diniz, eu falo futebol assim, brasileiro não, você que viu o evoluiu. jogo? Os caras perderam o pênalti, gol embaixo da trave, gol cara a cara, não ganhou. E tem muita pro Diniz, derrota e vale empate pro do Diniz, Diniz vale nessa pro conta. Luxemburgo também, viu? Eu Vale também pro acho que o Luxemburgo problema é que o também. time do Vale Palmeiras pro não termina Luxemburgo com essas também. finalizações. Vale pro Os caras não Luxemburgo chegam na também. cara do gol. É. Essa é a crítica. Essa é a crítica que não existe no Cuca, porque o time dele pressiona, massacra, joga bem, aí ele empata, perde a torcida. Não, tudo bem, mano. O time tá... O problema do Palmeiras é que você vê o Palmeiras jogando com o Goiás. O Goiás tem 15, 16 jogadores e o Goiás é melhor que o Palmeiras dentro do Vocês Allianz perceberam Parque. que ele tá Esse é o concluindo. problema. Pera aí, ele tá Vai. concluindo, gente. Só Vai, um Gato. minuto. Eu vi Gato. o Fernando Praz contra o Palmeiras aí pegar embaixo, em cima, do lado, no meio. Só, pô, mas tudo bem. bom. Vai. Todo mundo sabe que o problema do São Paulo não é só o Diniz, mas não Não sei. parece. Olha lá, ele me interrompe. Aí quando eu Deixa eu falo dar uma alguma coisa, ele... deixa eu dar uma Ah, arrematada. Magoadinho. Deixa eu dar uma arrematada aqui. Ah, Além ele de eu, para de eu- de eu achar que o falar. Diniz ele tá escravo da própria ideia de jogo dele, ele deveria também, por ser até psicólogo, entender que o Tem que São passar Paulo gel na sua é alma. um clube que tá há uma década Deixa o atrás de um Silvestre falar, título, é um time que tá precisando ganhar. Não precisa jogar bem, precisa ganhar. E o Diniz, o jeito de jogar é muito arriscado. Então não é um momento para ele aplicar isso no São Paulo, nesse São Paulo. Ele deveria rever um pouco esse conceito. Sobre a Culpa de questão. quem contratou, cara. Sobre a que... Não, Quem tudo contrata bem. sabe que ele vai Cê- fazer isso. Você contrata, mas ué, Contrata você sabe pode... que ele vai Ué, fazer mas isso. o patrão pode Alguém chegar. contratou Silvestre, o Luxemburgo eu tô te também. contratando porque você é louco, eu gosto do teu estilo, papapá. Negou. Dessa vez, mantenha a sua postura, mas segura um pouquinho, não passa do limite. Até parece que eu tô falando história verídica, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Segura um né? pouquinho. Normal, qual o problema, cara? eu Vamos eu reavaliar. acho também, mas aí você Gosto, concorda que é o problema mas da menos. diretoria, não menos dele? é mais. Você concorda que é o problema da Silva, diretoria, Aí não a questão dele? do time. O São Paulo, que tem um lateral que quer ser meia direita, quer ser meia esquerda, sei lá o quê, muda o esquema de jogo. Põe Então, o Daniel pra Silva. jogar na ala direita. O Reinaldo, que é o cara que mais ataca no São Paulo. Todo mundo critica o Reinaldo. Chuta bem, Ele cruza é o, bem, Ele é o jogador mas é que uma avenida. mais cria jogadas. Eu não tô aqui elogiando, mas é verdade. Então põe o Reinaldo de ponta esquerda, o Daniel de ponta direita. O São Paulo tem um monte de zagueiro bom. 3 zagueiros e vai pro abraço, Diniz. Estica umas bolinhas de vez em quando, cara. Pensa A assim. questão é assim, é o que a gente falou outro dia aqui no podcast, inclusive. O Diniz, ele tem uma ideia brilhante na cabeça, só que não funciona para os jogadores que ele tem. É isso. E para um clube E que não e pra um funcionou em lugar clube, nenhum por pra um onde ele clube, passou. e pra um Esses são clube. feitos. Ó, Dax, parou. Então. Ele passou pelo Fluminense, passou pelo Atlético, tá passando um ano no São Paulo. Mas o que vocês falaram é Não verdade. acontece, gente. E outra, eu acho que ele paga pela má fase do futebol brasileiro. Também, também. Um técnico gringo agora, foi o Bielsa, alguém que eu O vi falando Luxemburgo sobre também isso. paga pela ele má fala- fase do Peraí. futebol brasileiro, do O Luxemburgo jogador. tem o Não, só o melhor Diniz elenco também. em comparação É aos só o seus Diniz. rivais. Ah, tá bom. Talvez só perca pro Flamengo. Não, mas o elenco que eu acabei de falar, a Mas gente o já Silva, imaginava ele uma coisa, também só que o paga. elenco Ele não tem um rendeu. elenco, paga. ele Não tem um rendeu elenco pra tudo. fazer esse time jogar mais. Ele não faz. também o time paga. dele só mal pra chuta entender, no gol. Só pra entender. Ele Porque mal chuta no gol. parece que Pega o time- você tá de 4 pro Diniz Não, também, não tô. né? Eu acabei de criticar o Diniz. Você falou que o outro Eu acabei de tem peso criticar o pelo Diniz. Luxemburgo, Não é nossa, essa a você tá questão. lambendo o A pé questão, do é que Diniz a também. questão é que o Luxemburgo tem um bom elenco em comparação com os rivais, então é muito melhor. E ele joga contra o Sub-15 do Flamengo e ele é dominado Eu tô dentro de dizendo casa. que o elenco Então, do é que aí Palmeiras, vocês enxergam por mim, isso. também foi Aí vocês enxergam. superestimado, porque os jogadores não deram o resultado Compara que com se os esperava rivais, deles. então, meu amigo. Compara com os elencos Então o elenco rivais. do Palmeiras é melhor, mas não é tão melhor
fora tá assim bom, mas também. justifica não ganhar do Goiás e do Flamengo Os dois no camisa Sub-18. 10, que é o principal jogador do time que o Palmeiras contratou, nunca jogaram Tá bom. porra E vocês nenhuma. acham? Justifica acham? não ganhar do Flamengo e do Goiás Salazar. com 12, 15 Tá desfalques? tudo meio Salazar. nivelado, Salazar. O Flamengo Salazar. tá de Falou. 4 não sei quem, Salazar. tá de 5 do outro. Não com o Salazar. Sub-15, não com o Salazar. Sub-15. Salazar. Que aí vocês fingem que não vê. Salazar. Não, passa, ninguém viu. Salazar. É. Salazar. Vocês concordam que o Diniz já sabe que vai embora? Sim. Ele já sabe. Mas eu tô com Por o Garrafa. conta- por Qualquer conta da- técnico Você não que tá vier já comigo, sabe. não. Qualquer Comigo técnico que você vier já não tá. sabe. Já sabe por conta da eleição. porque Exato. ele Não, por causa vai disso, ficar. se mandar ele embora, vier outro também vai aí tá saber. tentando Não que ele vai segurar, cair, ele né? pode até cair hoje, amanhã, mas tô falando, é. já sabe que Ele não tem- vai ficar. Ele tem um tempo contado ali mesmo. Fazendo Eu tudo entendo que o certinho, final de não semana vai ter jeito. pode ser decisivo pro Diniz a cada Todo partida. jogo a gente fala isso também. Bom, agora é aquele momento que a gente para de falar de São Paulo, tá? Você Parou. quer ficar desse lado? Temos um Vamos trocar de assunto, posição? temos um assunto aqui, o Corinthians Por quê? agora. Pensa, vai pensa, falar do Corinthians pensa no agora? Não corte, precisa, cara, tá? agora Vamos lá. sim. Não, agora que é a Pensa discussão. no corte Agora é que é a boa. discussão. Pensa Agora no que é a discussão. Todo programa tem que falar do Corinthians? Deixa o apresentador não falar. pode bater Então na não pode bater na não mesa, pode tá vendo aí, ó? Então que a gente fala pro cara, entendeu? Mas vamos lá. Faltava tomar do... Corinthians, o melhor futebol dos times grandes de São Paulo, discordem ou não? Vocês são muito críticos, a imprensa, vocês da imprensa que discordam do Corinthians, Melhor Coelho, elenco. Coelho fazendo um grande trabalho no Corinthians, tem que ser efetivado no cargo, inclusive, já mostrou isso. 14º colocado no Brasileirão, 5 derrotas, 5 empates, 3 vitórias. Na Copa do Brasil pega o América Mineiro do Lisca, sabe Deus o que vai acontecer. Na Libertadores já foi há muito tempo, né? Vocês acham que o Corinthians tem que se preocupar realmente com o rebaixamento esse ano? Estamos na 13ª rodada nesse podcast, gravando aqui hoje, após 13ª rodada. Antes do Clássico com o Santos. Isso. Salazar, Vocês fica à acham que... vontade. Não, ele vai por último, vai, começa com vocês. Por favor, Osmar, o mais velho e Não, o mais gordo começa. tem que se preocupar sim, claro que tem que se preocupar. Tem que se preocupar, o Corinthians precisa de um técnico, tem esse problema da eleição que é muito parecido com o de São Paulo, né? Mas o Andrés, ele tem que ter um compromisso como presidente com o Corinthians, com a torcida, e coloque um técnico lá. Faça o contrato de 1 ano e meio, o próximo presidente que se vire. Se quiser, manda o técnico embora. O Corinthians precisa de um técnico. O Corinthians não está flertando com o rebaixamento. O Corinthians está praticamente na zona de rebaixamento, né? E pior, jogando absolutamente nada. Os jogadores, chegou um determinado momento que já não via mais relação entre Thiago Nunes e os jogadores do Corinthians. Então, teoricamente, a boleirada assumiu o comando. Foi cômodo colocar o Coelho, porque o Coelho não tem tamanho para chegar num Cássio. Pô, Cássio, vai pro banco, velho, na boa, você não tá numa fase boa, por exemplo. Vai e volta, ele não tem tamanho para isso. Ele não pode mexer com o Fagner. Tem jogadores de uma grandeza enorme na história do Corinthians que não dá pro Coelho tomar conta do vestiário. O maior problema do Corinthians e da administração agora, recente do Andrés, foi não ter demitido o Thiago Nunes ainda com o Mano Menezes na praça. Pode gostar ou não do Mano Menezes. O Mano Menezes era um cara que conhece o Corinthians, assim como o Cuca conhece o Santos, que poderia estar o Corinthians hoje já pensando em um pouquinho algo mais grande dentro, maior um pouquinho, mais grande não, desculpe, um pouquinho maior dentro do campeonato, não é? Mas não, deixou a boleirada tomar conta, tá lá o Coelho e tá patinando muito próximo de entrar numa zona de rebaixamento. O Corinthians precisa de um técnico de verdade nesse momento. Quem? Deixou escapar a grande chance. Do que tem no mercado aí, Dorival, né? você tem Dorival, você tem Mas Dunga. o Dorival, ele tem esse perfil de chegar nos caras e falar, ó, filho, chegar num Cássio, num Fagner, num Gil e falar, ó, segura a onda aí, quem manda sou eu. Eu acho que o perfil tenho minhas não dúvidas. é desse, mas o Dorival, ele não tem rejeição. Você conhece mais Corinthians do que eu, né, Salazar? Você vive lá dentro mais do que eu. Mas, pelas últimas informações que eu absorvi, ele tem sinal verde lá dentro, internamente, com o elenco, diretoria, corneteiros, etc e tal. Ele não tem rejeição no Parque São Jorge, um técnico experiente, né? Podia dar um jeito no vestiário. Tem Dorival, o Dunga eu acho que é uma... Mas ele não tem é esse uma perfil granada mesmo sem de pino. bater O Dunga na seria uma mesa. granada sem pino. O relacionamento dele com a imprensa e nosso ele é péssimo. Não, até com os jogadores, né? Granada Ainda mais, sem pino. ainda mais no Corinthians, velho. Imagina um Dunga no Corinthians, velho. O Dunga vai ser um problema. O Corinthians é um problema a cada minuto. É O mais um Dunga problema. É mais um problema que você vai contratar. Mas tem quem? Paulo Autuori, Silvinho também não tem experiência e tal. Não tem muito pra onde correr. Roger. O Roger disse aí ao Flávio Prado que não deve trabalhar esse ano, mas também é outro técnico que ainda não se firmou. Então acho que para acalmar, para você ter a figura de um técnico
que é respeitado pelos jogadores e não tem esse perfil de chutar a porta, É isso aí. eu acho que é o Dorival. É o Dorival ou o Autuori também. O Autuori falou que não quer ser mais técnico. O Autuori já... Não quer, Ele não ficar sabe o que ele como quer também, o condição de Autuori gerente. também. Tudo bem, mas chega uma proposta para ser técnico do Corinthians, de repente o cara muda de ideia, viu? Mas irmão? acho que não é o nome também, não. Não é. É assim, tem que ir por partes aí. Já vou discordar do Garrafa de cara sobre bom. o Mano Menezes. Jura? Sobre o Mano Menezes, é só ver o trabalho dele no Bahia, tá? Tem acho que 5 jogos, 4 derrotas. E pra quem não lembra, o pessoal lembra muito da relação do Mano por causa daquela primeira passagem. Ele foi muito bem. Mas em 2014, o Mano Menezes fez um trabalho muito ruim. Ele eliminou o Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista, pra quem não lembra. O Corinthians foi eliminado na primeira fase, não foi nem pro mata-mata. Tem algum técnico que presta? Foi aquela Copa do Brasil. Tem algum técnico que Foi presta? aquela Copa do Brasil que o Corinthians tomou a virada do Atlético Mineiro no Mineirão. Uma goleada, lembra disso? Era o Mano Menezes, ele terminou o ano tão mal que ninguém sequer cogitou. Terminou o contrato, valeu, o Mano foi embora, o trabalho último dele foi péssimo. E ele não vem de bons resultados, então não sei que crença é essa de que o Mano ia vir. Ok, então ia tudo fazer. bem. Não, Bom, pera. Então vamos lá. nenhum treinador Eu não quero presta, te cara, interromper, eu quero impressionante. te dar subsídio. Dentro do que você está vai falando. falar. Se você tá falando que não, Mano, ok. Então, qual seria a sua solução? E se Eu vou você chegar tem. lá. Tudo bem, se você tem Mano e Dorival hoje para esse Corinthians, tudo que você colocou. Acho que Óbvio, não existe é verdade. Mano e Dorival. Você tem outras opções. Por que quer dizer? Quais, então? Então Tem que vai. trabalhar com essas duas. Vai. Vamos chegar lá. Continua. Agora, Temos que entregar uma hora, tirando tá? essa parte do Mano Fica à tirando vontade. essa parte do Mano Menezes, aí é informação. Inclusive publiquei no site da Gazeta Esportiva. A diretoria do Corinthians tá muito pé da vida com o grupo de jogadores. E o que eu ouvi, tá? Não é opinião, o que eu ouvi. Veio o Carille, veio o Coelho, veio o Thiago Nunes, ninguém presta, ninguém consegue fazer os caras jogarem. Você tem Cássio, você tem Gil, você tem Fagner, Cantilho, você tem o Jô, você tem agora o Casares, tem o Otero. O time é tão ruim assim. Luan, melhor meia do Luan, Brasil. você tem o time pra jogar desse jeito que tá jogando? Não tem. O problema é só o técnico. Então fica essa impressão de que vai contratar um técnico que vai resolver o problema. E o que eu ouvi é: a gente não vai contratar um técnico antes de conversar com os jogadores. E publiquei isso. Essa reunião vai acontecer antes do clássico contra o Santos. Esperar o jogo do Bragantino. Essa reunião vai acontecer antes do clássico e é uma reunião de cobrança. Os Então caras quer dizer estão que na muito quinta-feira a gente pode ter técnico. E eu digo mais. A maior irritação são com os jogadores experientes. Há uma sensação de que tem muita gente lá. Fagner, os caras que estão há muitos anos lá, que estão numa zona de conforto, boa fase ou má fase, é tudo a mesma Mas coisa, então, vai o passar. Coelho pode colocar eles no banco. Então, assim, existe uma ala dentro do Corinthians forte de que entende que, assim, o problema aqui não é o técnico. A gente precisa dar um choque nesse elenco. Isso. Os caras podem jogar mais bola. Os caras têm condição de correr mais, de agredir mais, quem dá de choque querer é mais. técnico. Quem dá choque vai jogar é técnico. E aí, mais informação. A diretoria do Corinthians não entende que tem que efetivar o Coelho. Eles não querem o Coelho lá. O Coelho tá lá por 2 motivos. Falta de opção no mercado, eles concordam que você não tem muito para onde ir e todo mundo tem muita rejeição. Se você falar do Felipão, tem o Palmeiras, o Abelão, não, teve aquele problema com o Inter. Sempre tem o Dunga não dá. Então, o que eu vi lá, não tem nenhum técnico que você fale, esse cara assume e ninguém vai reclamar, e o mercado inflacionado. Vou dar outra informação. Falou-se de Aguirre no Corinthians, e aí eu gostaria de ver o Aguirre no Corinthians. Falei com o Aguirre. Você quer? Mandei mensagem. É verdade que existe uma possibilidade... Eu tenho contato dele, falei diretamente com ele. Não quero responder essa pergunta, Alexandre. Então, porque sabe o que eu escutei? Que aí as histórias vão casar e a gente aproveita essa informação do Silvestre. É o seguinte: o Aguirre ganhava 2,5 milhões de euros lá fora. Aí não tá mais trabalhando, soltou matéria aqui de que quer voltar pro Brasil. Mas o salário dele é alto. Ele tá desempregado? Agora parece tá que agora... Catar, né? Mas parece que agora quer voltar pro Brasil. Mas ele tá empregado. Mas minha pergunta tá foi na saída para vir. Você toparia dirigir o Corinthians? E aí tem uma responder. E aí tem uma questão. Na e aí eu relação. falei, o Aguirre é um cara experiente, duro e que se fecha com os jogadores. Porque a informação que eu tenho é que a diretoria do Corinthians agora quer um cara experiente. E aí eu falei, e o Aguirre? E o que eu escutei? Não vão pagar mais de 1 milhão para nenhum técnico. Aí já fiquei com aquela sensação. Então procuraram o Aguirre, porque o Aguirre quer mais de 1 milhão.
E E o o fato Corinthians dele falou, não não querer vou pagar mais de 1 milhão pra responder ninguém. Ninguém quer mais de 1 milhão de É, reais meu pra jogar. amigo, Você tá ficando. E aí o que eu escutei, Então, tudo errado, não né, vamos cara? pagar mais de 1 milhão pra ninguém. O muro tá andando E aí no eu gato falei assim, mesmo, né, bom, velho? Porque- então assim, É, existe o essa muro tá escassez, andando no gato. É. o Corinthians tem um problema de elenco? Tem, falta uma peça aqui ou outra, mas pra mim é muito claro que esse time pode jogar mais bola do que tá jogando. E é muito claro que o Coelho não tá preparado pra ser o técnico do Corinthians, não tá preparado. E que precisa dar um choque nos caras lá, concordo. Os caras precisam ser mais cobrados mesmo, principalmente esses mais experientes. E quem, O que eu acho cobra, assim- e quem cobra jogador é treinador. Mas não, o dirigente Porque também que pode porque é o cobrar. treinador que escala, velho. Eu também acho, mas dirigente Mas pode cobrar também. dirigente E o Andrés tem esse raiz perfil. vai lá e E cobra. o Andrés tem esse Opa, perfil. E o opa, que eu escutei, opa. do Andrés, eu tô muito tempo fora do futebol por causa da arena É que aí ele que tá eu queria- resolvendo. aí que eu queria chegar. Ele tá resolvendo É. a arena, tá fora do futebol. Saiu do Willian, ele meio que assumiu. E eu até perguntei pra ele, tô sabendo que vai ter uma reunião. Você vai participar? E a resposta foi, tô muito tempo fora do futebol, mas vou participar dessa reunião. Então eu não tenho dúvida de que o Eu Andrés acho que passa muito por vai aí chegar também. nos caras. Eu quero ver o comportamento contra o Santos, porque ele vai chegar nos caras, vai Andrés- cobrar os o caras. Andrés Põe o Andrés último- no banco. O Andrés, desde a chegada do Thiago Nunes, lá no começo do ano, ele tá meio longe do futebol. Tá, totalmente, E né? eu meio. acho que o jogador percebe isso. Claro, Os sim. caras não são tontos, né? Então o Andrés tá meio ali, quem tá é o Duílio que tá com a gente aqui, o Duílio tem um perfil mais contemporizador, blá, blá, blá. Quando o Andrés volta, aí pode ser que mesmo com o Coelho, a gente consiga ver alguma diferença no time do Corinthians. Ah, é. Porque o Andrés longe, e aí já O Andrés, fica, e aí já o fica, Andrés se Silva... aproximou para resolver as questões financeiras. Sim, Aí, e aí já ele é ponta fica- firme. e Ele chega aí- pro jogador, mas vou o problema é pagar, o seguinte, devo, mas vou pagar. Mas o problema é o seguinte, Tudo e bem. quando não tiver o Andrés? Mas o dia a dia do E o ano que futebol, vem, você quando tem não tiver o razão. Andrés? Essa é a questão então. agora. Então, assim, Não basta essa dura do Andrés, não basta essa dura do Andrés, ela é importante, ela é fundamental, ele é o presidente, tem que ter essa cobrança. Mas quem vai gerenciar essa cobrança seria um diretor de futebol que não tem. Então, essa cobrança tem que ser gerenciada por um técnico, que não o Coelho. a diretoria pensa assim, só que a informação só vem no sentido contrário. A diretoria concorda com isso, não é o Coelho é interino, o que fala pra mim, o Coelho é interino. Mas então Por contrata isso vai o cara. atrás de outro. Só que aí, o que eu vi foi exatamente, até nesse sentido a frase. Não basta contratar um novo técnico. É verdade. Não basta. Tem que A gente chacoalhar vai os ter que, caras a gente aqui. vai ter que chacoalhar os caras e contratar um técnico. Não. Aí a gente quer um técnico experiente, que é um cara pra vir assumir um grupo que tem alguns jogadores. E não tem no E, mercado. esse aí não perfil. tem, você vai ter que querem buscar. saber Por qual é o- isso que Vocês aí veem- que eu falei do Mano Menezes lá atrás, ô Salazar. O Mano Menezes Presta traz atenção. mais problema do que resolve nesse Mas tipo de presta situação. atenção, mas é um cara que vai chegar e vai juntar a cobrança do Andrés. Ele tem peso pra cobrar. O que você falou, o trabalho não foi bom e tal, isso é realidade, eu não vou contestar com você. Mas, né, aí ele perdeu o Mano, que era esse cara que podia fazer, se não um time maravilhoso, mas ele tem esse peso pra necessidade do Corinthians, que é realmente a cobrança, esse era o cara. Agora, ficou com o mico na mão. Eu não quero o Coelho, mas tem que aturar o Coelho. E vou deixar o Andrés dar uma dura nos caras. Não acho e que o mandar os Mano caras a resolveria esse problema, Ó, nem nessa questão de pegar os Pessoal, caras pra mim na o grande xixi. problema, na verdade, é que nós valorizamos demais técnico Eu de também futebol. acho, Não, por o isso que eu jogador é falei... E quem joga a bola é que Isso, resolve. Exato. Isso. Quem É, joga a exato. bola é que resolve. Então, o técnico isso, é o 3-5-2, é não sei Exato. o quê, é o Durão, É o por blá, blá, isso blá, que blá. eu fiz Os um 11 que paralelo vão lá, no Diniz. Os 11 É que por vão. isso que eu fiz um paralelo no Diniz e tô Porra. fazendo outro agora, porque pra mim são dois casos que você tem o problema do comandante, Vale mas pra não Luxemburgo, é o maior vale problema. pra Diniz, Não é o todo maior mundo. problema. Cuca, vale pro Gringo, No Brasil, vale o jogador pro é preto, pouco pro branco, cobrado. gordo, pro Isso é magro. lógico. Tem um que é, lance claro que de é. Corinthians Jogador e tá Red muito Bull. mamatinha, ó. Faz o que o professor manda e não faz mais porra nenhuma. Os caras Não pode falar resolvem palavrão. mais. Os caras não resolvem mais. Mas tem um lance de Corinthians e Red Bull, não sei se vocês vocês viram, É. que o Léo Natel vai dar um estourão pra frente. Meu Deus. E a bola vai pra dentro da área, aí o Gil cabeceia pra baixo, pro meio da área, aí você fala assim, isso aí não é o técnico. Não, mas você viu, Não é o técnico. você viu a postura São do cara? os caras. Quando ele dá o bicão pra área, ele fica olhando assim. Não, então assim, Foi lá pra eu dentro. concordo com a diretoria nesse ponto. Assim como no São Paulo eu discordo. Eu acho que tem muita pressão em cima do Diniz, que merece boa parte dela, mas parece que Mas olha, o problema ali que Os assim, é só jogadores trocar o precisam Diniz. assumir mais a Exato. responsabilidade dentro de campo. Viu, com certeza. Parar A de gente ser encerra. bonequinho do técnico. A gente encerra. Fala, o que você quer falar? Não, tem uma coisa que o Silvestre falou sobre essa coisa do São Paulo de querer O forçar Garrafa aquela... desistiu já. O Garrafa querer- já tá no Candy Crush ali. Já O desistiu. São Paulo querer forçar essa saída de jogo que o Silvestre falou. E eu até escrevi no Twitter sobre isso durante o Corinthians e Red Bull. O Corinthians é um time limitado. Extremamente limitado. Você não tem tempo pra treinar. Aquela saída é uma saída que depende de treino. Se você não tem esse tempo, o time está em má fase. E você tem, por exemplo, um centroavante como o Jô, que é um ótimo pivô, e o Corinthians de 2017 fazia muito isso, o Carille. Jogava no zagueiro, alguém lançava no Jô aquela bola pro Jô fazer o pivô e distribuir, o Corinthians já tá no meio de campo. Dali pro ataque o espaço é mais curto. E não, o Coelho, sem tempo,
com o time em má fase, ele quer forçar, insistir de qualquer maneira, o Corinthians tem que sair com aquele toque dentro da pequena área ali, toca, não vai pra lugar nenhum, aí você fala assim, meu Deus, se não tem tempo e os caras estão mal, e você tem um centroavante como o Jô, porque... mas é mais feio. Mas por uma mania de querer ser o padrão moderno. Se o senhor... Joga o que você tem pra jogar. Se o senhor... Exato. Se o senhor ouvisse... Dentro do mesmo jogo, se o senhor ouvisse um pouquinho o que foi dito aqui no podcast, que é o que está acontecendo com todos os técnicos. Tem que se copiar. Padrão moderno. Todo mundo quer se jogar você não fizer assim. O Luxemburgo tentou uma jogada dessa com o Patrick Aliás, no jogo, quase tomou um gol. Tem gente que vai sair pra balada pra ficar moderninho e começa a tocar bola dentro da área. Defensivamente, que ele perdeu muitas bolas. Vou sair pra balada. O Guardiola fazia isso, olha o elenco que o Guardiola era. 2, 3, 4 chutes de média distância, que é outra coisa que eu não vejo mais. O nego não chuta no gol. E o Guardiola, se ele falasse assim, Futebol zagueiro, eu passe, quero que você force o passe pra aquele no gol, jogador que tá filho. de costas na meia-lua. Mas era o Iniesta. Ele não ia perder a bola. Agora, você vai fazer isso com os caras aqui, não é a mesma coisa. E outra, jogar bem, tem outra coisa, jogar bem não é isso. O Corinthians de 2017 não fazia isso e jogava bem. Ele tinha um padrão, ele agrediu o adversário, ele era então o senhor está defendendo a volta de Fábio Carille ao Corinthians? Não estou. Mas era o time. Era isso que eu cobro do Luxemburgo no até. íntimo, o coração eu falo assim, eu não palpita. quero que o Luxemburgo faça o time dar 600 passes aqui nessa saída de jogo. Não é isso. Se ele fizesse o que o Carille fez em 2017, que era só jogar bem, era um time sólido atrás e que fizesse gol e que ganhasse a maioria dos Mas jogos. o time do Carille nunca jogou bem. De 2017 jogou. De 2017 jogou. De 2017 jogou. Mas assim, aquele primeiro turno jogou o bem. senhor espinafra, Jogou o Palmeiras do Vanderlei e elogia o Corinthians do De Carille. 2017 de o modo Corinthians geral, tinha um padrão de jogo, E o padrão era de sólido jogo- e agrediu o Não, adversário era um e time ganhava mais- os jogos. Era um time mais seguro. Exato, e Eu ganhava acho os que jogos. Mas acho não que era um time de dar espetáculo. Não era. Nem a pau. Por isso que eu falei, Era um jogar time- bem não é dar era um 600 time passes. absolutamente Claro que não. competitivo. Sabe quem dava seguro espetáculo? defensivamente, Sabe quem e dava jogava por uma espetáculo? bola. O São Paulo do Diego Aguirre, que é R$1 milhão. Se essa formação pra mim, eu encerro por aqui. Porque, meu olha, amigo. R$1 milhão? Mais. Aí você Não, me não é diz que possível. quer Por mais. isso que a gente Não. perdeu a noção e dá Não, muito acabou. valor pra técnico Exato, de futebol. exato. E nada contra os treinadores. Não é isso. Olha o Mas, Daniel cara, Alves, mano, no São Os caras Paulo. não jogam, velho. Não, Quem tem não que ganhar 1 milhão é o camisa 10 e tem que fazer gol pra cacete. Concordo. Não é o técnico. pô. Nem Mas não assim, eu acho que E não vale, tem mas cara tudo bem. que faz isso hoje. concordo Nós não plenamente temos com jogador isso. pra isso. Vamos embora, gente. Quer falar mais uma coisa, Salazar? No Corinthians a Quer- gente concordou muito, você viu? Concordou, mas tudo bem. É Mas só pra aí, fazer não o- há problema de concordar. A gente não vem aqui pra discordar. Foi legal que eu consegui falar sem ser interrompido. Ó, eu preciso gravar uma É. entrevista agora pra uma reportagem sobre o Corinthians, o Coelho, o técnico e tal. Você vai poder falar à vontade, já fica Não. preparado. Aí tem que ser curtinha. Mas você vai fazer entrevista com ele? O Garrafa não pode Você vai estar pensando, ele vai me entrevistar o interromper. Vai ser um dos personagens. O Garrafa não vai me interromper? Eu vou conseguir terminar? ser Ele um- não vai me Vai ter um interromper? microfone em uma dessas 3 câmeras. Meu Deus. O Só pra Vina não você. vai conseguir tirar 30 segundos do Eu meu sem fico uma voz do pensando, Garrafa. a Não vai esposa- ter. Não vai ter A intervenção. esposa do Salazar, Você quer amor, que eu- estou de folga. Ele fala pra ela, puta, eu vou aguentar ele final de semana inteira falando, velho. Nossa. Só você quer falar, cara. Mas a Fernanda me deixa terminar de falar. Aqui quase ninguém gosta O de Garrafa falar, não né? deixa, esse é o problema. Até o Vini, que é mudo, uma era san- mudo, é uma tá um santa, velho. tagarela É agora. uma santa, pelo amor de Deus. Vambora, pessoal. Silva, obrigado aí, bem-vindo Obrigado de você, volta Vini. à Bom nossa te rever. casa. Bem-vindo, meu Muito amigo. feliz. É isso. Rafa, Amigos. obrigado aí mais uma vez. Tamo Equipe junto. técnica, desculpa o grito aí, moça. Obrigado. E os Valeu, murros na valeu, mesa. obrigado. Pessoal da retaguarda mais uma Valeu. vez. Obrigado, valeu, é nóis. Um abraço. Obrigado a todos, menos a Aurélio de Campos. Até semana que vem com A um Urande pegou episódio água pra mim 11 hoje. do Bola na Vai, Fogueira. pra Deixar isso Urande! registrado, Urande pega água pra gente. Obrigado, Urande, parceiro. Valeu, gente. Um abraço. Vai, Salazar, dá um gole no álcool.